Olá, gente boa, tudo bem? Como é que tá esse povo de Deus? Espero encontrar todos vocês bem, com saúde, tanto física, como emocional, como também espiritual. Espero que todos estejam muito bem, pela graça de Deus. Muito bem, nós vamos para o nosso momento de estudo bíblico, estudo da palavra de Deus. Qual que é a minha ideia de nós também começarmos hoje, né? Então, eu estou fazendo uma série de estudos bíblicos para a gente juntos, né, meditar em alguns assuntos também sobre a palavra de Deus. E eu quero continuar com esses estudos aleatórios que a gente está fazendo, mas também eu gostaria de fazer, talvez 2 vezes por mês, os nossos encontros do estudo do PEN, tá? Da nossa igreja, que é a igreja em grupos desse ano de 2020, de nós estudarmos também a palavra de Deus através do livrinho do PEN, dos estudos que a igreja nos proporciona para juntos sentarmos e meditar. Então, esse ano a gente não conseguiu se reunir, eu acho que não vamos conseguir nos reunir com nossos grupos para juntos, né, presencialmente estudar também a Bíblia através desse livrinho do PEN. Mas, então, eu não acredito que a gente vai voltar, como disse, nesse ano. Então, a ideia é que pelo menos a gente possa ter nossos encontros, né? Quem participe ou não em grupos, isso é indiferente, para nós estudarmos juntos. Então, o estudo aqui ele é feito para todos, não dos grupos que somente dos grupos que nós tinha antes, que a gente não pode se reunir, mas também para todo mundo, né? Porque na verdade esse estudo acontecia só em Catanduvas, ali no Salto não acontecia. A congregação na verdade era dividida em 4 grupos para nós estudar juntos presencialmente. Como não é possível, então a gente vai fazer todo mundo num grupo só pela internet. Assiste e estuda na hora que você puder. Se pode ser na hora que nas quartas, melhor tu reservar um tempinho. Seria até legal que você e sua família se programassem nas quarta-feira. A gente vai estudar, né, a palavra de Deus. Ou nas quintas, desde que, né, um horário ali. Contrário que a gente fazia nos grupos, não vai ser assim demorado, porque a gente não vai ter aquele diálogo que a gente sempre tinha, a conversação. Então aqui é mais eu vou passar o livrinho, ler, trazer algumas curiosidades, né, que nos vem à cabeça, e quando tiver um momento oportuno a gente senta juntos novamente para conversar. Mas vai ser legal também, vai nutrir a nossa fé. Então é o seguinte, o livrinho do PEN desse ano, ele traz alguns estudos, também a gente não vai conseguir dar tempo, acho, de estudar tudo que está aqui, mas enfim, traz alguns estudos sobre Filipenses. Acho que os estudos sobre o livro de Filipenses a gente vai conseguir passar, acho que é bem tranquilo. Então algumas curiosidades, formação do livro, lembro que nós estudamos, né, as escrituras sagradas, agora nós chamamos de Bíblia. Bíblia em si significa livros, então é um conjunto de livros. Dentro da Bíblia, a Bíblia é a escritura sagrada, né, porque Bíblia é um título que pode receber um outro livro que tem mais livros dentro, pode ser chamado de Bíblia também. É um título comum, na verdade, Bíblias, né? Existem Bíblias em volta. Então, é a escritura sagrada, né, da parte do nosso Deus. Então, o livro de Filipos faz parte, está dentro desse conjunto de 66 livros. Então, é um livro do Novo Testamento que a gente vai estudar, então, a partir de agora. Vocês podem olhar ali, o autor desse estudo é o Martinho Zontak, vice-presidente da nossa igreja, querido pastor Martim. Então, um estudo no livro do Penha dele, a gente vai seguir o que ele está aí recomendando e trazendo algumas coisas aí a mais, talvez.
o texto de reflexão sobre o livro de Filipos. Então, ficou ali do capítulo 1, versículo 1 e 2, e então capítulo 4, versículo 21 a 33. Que você possa acompanhar também, talvez agora, pega a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Não coloquei aqui nos slides, tá? É justamente para você pegar aí também a sua Bíblia em casa e poder, lá na sua Bíblia, sublinhar também esse texto que a gente vai estudar. Então, se não tem a Bíblia junto, dá uma pausa aí no vídeo, vai lá, pega e vamos continuar. Então, começando no capítulo 1, primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Então diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graças e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este foi do capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Agora dá um pulinho lá no capítulo 4, procurem lá o versículo 21 e vamos ler o 21, 22 e 23, é bem finalzinho ali da carta. Então é o início e o final, né? Nós vamos começar assim. Então diz assim, é o versículo 21, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Muito bem, então nós lemos ali a parte inicial da carta e a parte final da carta. Então vamos lá. Sobre o autor, quem escreveu esta carta, né? Nós chamamos de epístola. Epístola é carta. Então, carta que foi escrita, alguém escreveu para alguém. Então, a gente vê quem que é o destinatário, quem é o escritor. Então, vamos lá. No prefácio fica evidente quem é o autor dessa carta. Paulo e Timóteo, né? Então, dois personagens. Servos de Cristo Jesus. Não há necessidade de maiores buscas para nos convencermos da autoria. Todos os comentaristas bíblicos são unânimes em reconhecer o apóstolo Paulo como autor dessa epístola, né? De punho, ele que escreveu, até porque cada pessoa, cada indivíduo tem o seu jeito de escrever. Então, pela maneira que foi escrita a carta, também se identifica aí que foi o apóstolo Paulo, não tendo dúvidas que foi ele que escreveu, bem sequer, também no início da carta já fala que ele é o autor dessa carta aí, né? Justamente ele aí fala Paulo e Timóteo, tá ok? Muito bem, sobre o destinatário da carta, né? O destinatário leva o nome cidade de Filipos, aí vem Filipenses. Então veja, a carta aos Filipenses foi escrita na prisão de Roma. Paulo estava preso. Estima-se entre o ano 61 e 63 depois de Cristo. Não tem como precisar aí a data, mas é a data que Paulo estava preso. Então varia ali esses anos com precisão. Não se tem como chegar a essa data, mas estima-se que é o ano 61 ao ano 63 depois de Cristo é que esta carta então foi escrita. No final das 3 viagens missionárias, lembro que Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, é o grande divulgador do Evangelho de Deus, espalhando pelas regiões, né? Então, Paulo foi preso em Roma no final da 3ª viagem. Graças a Deus, ele conseguiu fazer 3 grandes viagens e graças a esse seu trabalho ímpar no mundo, ele pôde, né, espalhar o evangelho para a região, e graças a isso o evangelho chega também até nós hoje. E Paulo, através das suas cartas, pôde tratar muito de questões doutrinárias, de ensinos da palavra de Deus, o que se baseia a doutrina também da nossa igreja, em cima daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Assim como ele também iluminou Paulo, inspirou ele
para que ele escrevesse essas cartas para tratar de questões doutrinárias dentro da igreja, do povo de Deus. Então, muito bom que Deus o permitiu fazer as 3 viagens e fundar essas igrejas e também depois enviar cartas. E essas cartas, elas permanecerem vivas para nós, que é a palavra de Deus, para que nós também podemos estudar e tudo que nós precisamos saber está ali, tá? Então tá, continuando, então aqui escreveu a carta, Paulo, né, escreveu a carta endereçada aos cristãos de Filipos enquanto estava na prisão. Esta informação é significativa, considerando-se que Paulo, mesmo estando preso, tem como uma das ênfases da carta a alegria. Ele não quer que os cristãos vivam tristes e abatidos em meio às adversidades e sofrimentos. Ele os orienta para superarem, para que superem as dificuldades. Então veja que interessante, Paulo estava preso, olha a condição dele, na época em que ele viveu, ele estava preso. E lá na prisão, veja o grande testemunho que ele dá para os cristãos de Filipos. O tema da sua carta é viverem com alegria, não viver com tristeza. E Paulo de certo modo, vai transparecer isso, mesmo ele estando em prisão e sofrendo com isso, mas ele não deixa de viver com alegria. Então é sobre esta alegria que Paulo vai abordar, como viver em alegria também, talvez em meio ao sofrimento, no mundo em que nós vivemos, né? Nas condições em que nós vivemos, no meio em que nós vivemos. Então vamos lá. Então depois a gente vai falar um pouco sobre essa alegria aí. Continuando, a cidade de Filipos, na Macedônia Oriental, distante de 16 quilômetros do mar Egeu, foi assim chamada em homenagem a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno. Então aí vem o nome da cidade de Filipos, uma homenagem a Filipe II, pai de Alexandre Magno. Então nós temos aqui, separei aqui um pouquinho do mapa para vocês se localizarem aonde fica Filipos, tá? Onde é que é essa cidade. Então veja aqui em cima, ó. Talvez fique um pouquinho ruim para vocês enxergarem, mas eu vou apontar aqui com o mouse. Então aqui é a cidade de Filipos. Tá aqui o mar Egeu, né? 16 quilômetros para dentro aqui. Aqui fica a cidade de Filipos, tá? Aqui é a região da Macedônia, a Macedônia Oriental. Vocês já podem perceber que, né, perto está Tessalônica, é uma das cidades que Paulo funda a igreja. Logo mais, Paulo passa para Bereia também nas suas viagens. Você vai ver um traçado aqui de Alfos. A cidade de Corinto também é onde que Paulo ele anuncia o evangelho. Então essa região toda aqui, ó, tá vendo essa curvatura toda aqui? Paulo ele faz essas viagens, né, levando o evangelho da palavra de Deus para todos esses lugares. Então Paulo provavelmente saiu, né, dessa região, passou da Lídia e veio para cá até a cidade de Filipos na sua viagem missionária. Então ele está preso em Roma, tá? Deixa eu colocar aqui a outra imagem aqui para vocês localizar. Então aqui, ó, Filipos está aqui, ó, tá escrito aqui, tá? Filipos aqui em cima. Veja que era no mapa aqui. Agora está aqui, ó. Então Filipos, só para se localizar, tá? Nós vamos ver um pouquinho um mapa mais distante para a gente ver onde é que é no mundo. Aqui está Roma. Então Paulo está aqui. Paulo preso em Roma e envia a carta para Filipos. Então você vê a distância, vê onde é que Paulo percorria, enfim, tá? Itália, tá? Aqui, ó, a bota da Itália para chutar. Então vocês aqui já conseguem se localizar onde está, né? Éfeso, enfim, quando a gente está Éfeso e Corinto, a gente vai ver Corinto cidade portuária, então pode imaginar, né, o tráfico de comércio que existe aqui. Muito bem, então aqui um pouco maior o mapa para a gente se localizar. Então aqui embaixo agora, ó, aqui vai estar, aqui nessa curvatura vai estar Filipos, tá? Aqui embaixo. Então aqui está Filipos, a cidade, veja Roma aqui tu consegue ver um pouco melhor. Então, ó, França, Espanha, Alemanha, Polônia, Áustria, Hungria,
Então, Romênia, Bulgária, tudo aqui ao redor hoje, né? Esse é o mapa atual. Então, só para a gente se localizar aonde fica isso, né? No mundo. Então, tá aqui, tá? Nessa região aqui o evangelho começou a ser propagado. O evangelho de Jesus Cristo e domina todo o restante do mundo, foi se espalhando aí, principalmente aqui no Ocidente, a palavra de Deus, né? O trabalho hoje é divulgar o evangelho para que ele chegue também nessa região oriental, menos difundida no mundo de hoje, né? Que chega fortemente na Rússia, China, enfim, Japão, para que nas Coreias, para que lá seja uma resistência grande, né, do evangelho lá. Mas aqui nós nos localizamos. Vamos continuar então, breve histórico, início da congregação de Filipos. O apóstolo Paulo, acompanhado de Silas, empreendeu a sua segunda viagem missionária, está registrado em Atos 15:40. Ao chegar a Derbe e Listra, encontrou um discípulo chamado Timóteo, e quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Claro que você vai se interrogar, né? A circuncisão no cristianismo, ele foi substituído, né, pelo batismo que o nosso Senhor Jesus ele instituiu. O batismo é um dos assuntos que eu quero abordar em outros assuntos aleatórios, mas a circuncisão é uma substituição. Então estranha-se um pouco aqui Paulo ter circuncidado Timóteo. O pai de Timóteo não era judeu, enfim, mas por causa dos judeus, Paulo acabou circuncidando. Paulo sabia que a circuncisão já não era mais válida, mas a gente vai notar aqui um ato, né, por causa dos judeus. Então, por causa dos judeus, ele acaba circuncidando Timóteo, tá? A questão de escandalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas para não escandalizar os judeus, então o cristianismo, veja, estava se iniciando aqui. Então Paulo, a certa altura, ele também fala, né, fiz-me fracos para com os fracos. Ele sabia que não fazia diferença nenhuma circuncidar ou não, mas por causa dos judeus ele acabou fazendo isso, tá? Mas vamos lá. A viagem continuou. Passaram por várias cidades e chegaram a Filipos. Num sábado saíram da cidade para junto do rio. Lá encontraram um lugar de oração, onde falaram para várias mulheres, entre as quais estava Lídia. Ela hospedou Paulo, Silas e Timóteo. Esses fatos estão registrados em Atos 16, 11 e 15. Então, aqui está se tratando da viagem, não da carta em si, mas a viagem que ele fez, tá? A carta foi depois que então ele envia. O carcereiro de Filipos e a sua família foram convertidos. Alguns anos mais tarde, a igreja estava bem estabelecida na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo, então forma-se uma congregação, né? O carcereiro de Filipos e a sua família, começa uma família. Então veja que interessante, uma família começa lá o cristianismo e dali a igreja cresce e se estabelece. É muito parecido com os trabalhos que nós temos hoje na igreja, né? Em algum lugar, em alguma cidade, começa com uma família, faz devocionais na casa da família, daí de repente convida-se outra família, né? Faz estudo juntos, e de repente junta um grupinho ali, na casa de alguém, se faz um momento de culto, e aí vai crescendo, vai se estabelecendo uma congregação. Um trabalho parecido, feito em Filipos, é algo que segue também muito na nossa igreja hoje. O apóstolo Paulo amava muito esta congregação, tá? Ao saber das dificuldades que os cristãos daquela cidade enfrentavam, Paulo e Timóteo enviaram a epístola aos filipenses. Então, cara, chegou um momento que estava com dificuldades lá os cristãos daquela cidade. Então, Paulo e Timóteo enviaram uma carta para os filipenses para tratar com eles esses assuntos aí. Então, ao momento de reflexão sugerida em Atos 16, lemos que Paulo e seus companheiros pretendiam viajar para a Ásia e anunciar o Evangelho. Em seguida, encontramos essa informação.
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Messias, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram para Troade. Então vamos tentar aqui voltar no mapa, vamos citar os nomes aqui. Então eles quisiam ir para a Ásia, né? Para cá, pregar o Evangelho, vir para o Oriente, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de passar, né? Para lá, tiveram que descer aqui para Troade, tá? Para cá. Então eles foram impedidos. Então a ação do Espírito Santo já estava impedindo que o Evangelho se propagasse para lá. A ideia era para vir para o outro lado, tá? Então aqui também já nos fala, né? Defrontando Mísia, né? O Espírito Santo pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, né, não o permitiu, não deixou, né? Então tendo que contornar Mísia, descer para Troade. Então voltaram. A Ásia continua sendo um grande desafio, não que Deus não queira que o Evangelho fosse pregado lá, naquela situação, naquele momento, a igreja teria que crescer. Então, maior terra, vamos colocar assim, terra propícia para que o Evangelho crescesse, era para o outro lado. Então, o Espírito Santo ele vai impelir para que assim depois, então, as cartas sejam também escritas, que é tudo ação de Deus, e o Evangelho cresça no mundo. E claro que o Espírito Santo continua agindo, o Evangelho continua sendo pregado, e grande e fortemente também é a ação do Espírito que o Evangelho chega também nas outras regiões que ainda não tenha chegado. Então a pergunta aí que o pastor coloca: submetemos aos nossos planos de evangelização ao Senhor antes de planejá-los? É importante fazê-lo. Oramos pedindo orientação de Deus antes de elaborar os planos, ou pedimos a bênção de Deus após planejamento feito sem ter buscado a orientação e iluminação de Deus? Interessante isso, muito interessante. Tu veja que Paulo, eles decidiram ir para um rumo, para Bitínia, mas Deus não quis, Deus quis que ele fosse para o outro lado. Então uma pergunta é pertinente. Quando a gente pensa em ação evangelística, qual é a nossa primeira ação? Nós realmente colocamos o início do nosso plano, ou pensar o plano nas mãos de Deus, para que Deus possa conduzir. Tá? Eu não formulei o plano ainda. Então, ali antes, eu coloco na mão de Deus para que possamos formular um bom plano, de acordo com a vontade de Deus, para que possamos fazer ações missionárias. Ou a gente tenta fazer tudo muito na louca, e sem pensar muito em estratégias, ou a gente nem faz estratégias. Então essa é a questão. Tudo precisa, claro, de um plano bem pensado, bem pausado, bem pisado, quando a gente vai exercer. E a pergunta é se nós colocamos antes a formação do plano e o plano em si nas mãos de Deus, e deixar que Deus conduza, porque pode ocorrer que nem tudo sai da forma como a gente planejou. E se não sair conforme a gente planejou, tudo bem. A gente colocou nas mãos de Deus. Talvez Deus ele tem outro plano para que a gente possa exercer, para que o trabalho seja bem sucedido. Assim foi com Paulo. Então a gente não precisa também nos desesperar quando a gente tenta alguma coisa e não dê certo. A gente tem que colocar nas mãos de Deus, ver e pedir que Ele nos oriente. E Ele vai nos orientar e vai encaminhar a sua igreja no caminho que deve andar, como agora Ele está fazendo. Acredito que Deus está nos orientando a pensar de forma diferente, como fez com Paulo. A gente tinha planos de trabalho, de conduta, e Deus está mostrando para nós que nós temos que mudar nossos planos e encaminhar para uma outra direção, para um outro meio. Isso acontece também na sua vida. Então Deus está oportunizando oportunidades. Por exemplo,
a gente não consegue estudar a Bíblia, não estou tendo tempo. Agora é um plano de Deus na sua vida para que você possa estudar a palavra de Deus, né, por meio da internet, por exemplo, com auxílio, como estamos tendo agora. A oportunidade de a gente estudar, de se aprofundar na palavra de Deus. Então há um plano em ação, basta a gente ver esse plano e aceitar esse plano também, assim como a igreja ela proporciona também esse meio para a gente poder juntos sentar e estudar. Mas também é verdade que acontece na vida particular nossa, saindo agora um pouco da propagação do evangelho em si, mas também na nossa vida. A gente coloca os planos que nós temos na nossa vida nas mãos de Deus, ou melhor, né, os planos que nós fizemos, nós colocamos antes, e nós realizarmos esses planos, se pensarmos nele nas mãos de Deus para que Deus conduza, tá? Então nós precisamos fazer isso. E assim, mesmo que as coisas não dão certo nos planos da vida e talvez toma um outro rumo, não se desespere, volte a colocar nas mãos de Deus, assim como fez Paulo, não deu, foi impedido a andar em outra direção, ele pegou e andou em outra direção e não deixou de realizar o trabalho dele. Ele continuou realizando o trabalho que ele estava fazendo, muito tranquilo, tá? Então, às vezes acontece conosco, a gente não vai deixar de viver e viver a nossa vida, a gente não vai deixar de crer, de buscar o conhecimento por coisas que acontecem na vida também. A gente veja, olha, analisa, coloca nas mãos de Deus, aceita e vai. Continua a vida, tá? Seja qual for a causa, tá? As circunstâncias que acontecem na vida. Se levanta e vai, tá? Então, mudança de emprego, mudança de local que mora, tá? Tem que bolar outras coisas, mudança muito na vida pessoal, ruína de um casamento, tem que se levantar de novo, perda de filhos, né, perda de pais. Então as causas são imensas. Então você tem que, né, levantar a cabeça, se levantar, colocar nas mãos de Deus, pedir perdão porque o que tu ia fazer ou, né, sabia, não estava no plano, agora Deus está te ajudando a formular o outro plano e vamos seguir a vida, tá? Mas vamos voltar aqui, que é a questão também do divulgar o evangelho, que é a tratativa também de Paulo. Então Paulo circuncidou, faltou um M aqui, né? Timóteo, e levou com ele, por causa dos judeus. Fez isso para favorecer a evangelização entre os judeus, dispersos pelas cidades que pretendia visitar, a aceitação deles. Então aqui tá uma explicação por que ele circuncidou. Então assim, Paulo sabia que não fazia diferença nenhuma circuncidar ou não, mas por causa dos judeus, fez isso para favorecer a evangelização, porque Paulo queria que chegasse o evangelho de Cristo na vida dos judeus. Ele não circuncidando Timóteo, porque ele não era, o pai dele não era judeu, então poderia os judeus expulsar eles, não dar ouvido a eles, bom, enfim, uma série de circunstâncias de não aceitação deles, e aí o evangelho não chegaria até os judeus, porque Paulo tinha a estratégia de mudar a vida dos judeus. Mas essas mudanças têm que acontecer aos poucos, tá? Fiz-me fraco para com os fracos, vai dizer Paulo, como mencionei antes. Quais são as providências que nós podemos tomar para viabilizar a evangelização entre as pessoas de regiões que têm hábitos, tradições e culturas diferentes da nossa? Exemplo, sul do país, da cultura germânica e nordeste. O que poderíamos evitar para não criar obstáculos culturais à obra da evangelização? Essa questão de cultura, de tradições, então são coisas externas, eu digo assim, externas é a palavra de Deus, né? Que Deus não faz conta da cultura, enfim, para que o evangelho seja pregado, mas essas tradições, se a gente não conseguir lidar bem com elas, ou aceitar as tradições, as culturas, a gente pode talvez prejudicar a evangelização.
a evangelização. Então, tenho dois exemplos. Por exemplo, aqui no Brasil, né, nós quando a gente vai na Santa Ceia, a gente vai muito em silêncio na Santa Ceia. E é da nossa cultura isso, né? Nós temos aqui no Sul, nós temos uma cultura mais europeia, germânica, enfim. A gente tem esse costume de ir mais em silêncio, né, em meditação por aquilo que Cristo fez. Mas, por exemplo, na África, vamos subir que os nossos missionários da nossa igreja foram para lá, a cultura deles, eles vão na Santa Ceia cantando, dançando. E tá errado? Não, tá certo, porque é uma alegria poder participar da Santa Ceia também, que Deus está favorecendo. Para eles é dia de festa. É uma tradição. Agora, se fosse o pastor lá e dizer para eles culturalmente são assim, né? São desse modo, desse jeito. E é um jeito bonito de ser. Agora, se a gente for lá e propagar né, a teoria de que não, tem que ser em silêncio, para ir na Santa Ceia, talvez tu ia frustrar muitos e deixar do evangelho se propagar lá. Bem como também a gente fazer diferente aqui. E nós ir dançando para a Santa Ceia. A gente culturalmente não é acostumado com isso e provavelmente a gente iria escandalizar a muitos. E ia prejudicar também a divulgação do Evangelho, né? da Palavra de Deus. Então, assim, só com músicas, né? Aqui no Sul, por exemplo, nós somos acostumados com um tipo de música, no Nordeste é mais diferente. Então, vai depender muito das culturas e, às vezes, nós temos que, né, dar o braço a torcer aqui, lá, que nem Paulo fez, para que o Evangelho não seja prejudicado. E assim a gente vai trabalhando na vida das pessoas. Outro exemplo que eu queria falar também, uma vez um pastor, ele estava em conversa com ele me disse assim que uma pessoa veio a ser membro da nossa igreja, né, nossa igreja luterana, e a gente não cultua santos, e essa pessoa cultuava muito a santos, essa questão de reverência, idolatria, enfim, a veneração, né? Aí ele tinha na casa, assim, ó, imagem de santos, aí estudo para apresentar na igreja, o pastor falou que essa questão de santos, não prestar culto a santos, prestar culto a Deus, orações somente a Deus, enfim. Daí eles falaram, nós temos essas imagens, né? O que nós vamos fazer? Vamos, né, tirar as imagens daí. Daí eles falaram, não sei se a gente consegue fazer isso, é uma mudança grande. Daí o pastor disse, olha, não, vamos devagar, deixa aí. Quando você se sentir confortáveis aí, e aí, né, espiritualmente já melhor nesse sentido, aí vocês tiram, né? Gradualmente vocês vão tirando, daí vocês vão ver que não vai ser uma mudança drástica na vida de vocês. E o pastor disse que não, essa imagem não me incomoda nem um pouco, vocês podem deixar aí e a gente vai trabalhando, né, nisso aos poucos. Então essa é a ideia, a gente vai mudando. Claro que nesse sentido tu tem que trabalhar para mudar, né, nessas questões que vai influir muito a questão de doutrina, de crença, né? O que é cultural, enfim, não, é cultura, então são coisas diferentes. Mas vamos lá, carta e seu propósito e conteúdo. A Bíblia Vida Nova faz a seguinte análise desta carta. Então está escrito lá: Paulo, ver isto, basta notar a frequência da primeira pessoa do singular por toda a epístola. Paulo não, para ver isso, né, basta notar a frequência da primeira pessoa do singular para toda a epístola. O apóstolo estava escrevendo para um grupo de amigos a quem ele amava profundamente. Essa epístola não se presta facilmente para um esboço sistemático. Esta é uma das cartas mais pessoais de Paulo. Na carta, a preocupação de Paulo por aqueles crentes transparece claramente. Ele lhes escreve não tanto na posição de apóstolo que estabeleceu a igreja cristã de Filipos, mas antes como seu pai em Cristo,
Essa diferença é evidente desde a saudação. Está invertida aí a letrinha, né? Não Paulo, apóstolo, que era a introdução costumeira, mas antes, nessa carta, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então, Paulo tinha uma introdução, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enfim, a introdução dele sempre nas cartas. Agora nessa carta que ele vai escrever para os filipenses, é diferente, né? Os cristãos de Filipos, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A nota dominante nessa breve carta é a alegria. Isso ainda é mais notável em vista do fato de que Paulo escrevia quando estava aprisionado. As circunstâncias imediatas que circundam um crente não são os fatores que deveriam determinar sua atitude para com a vida. Tema central das cartas aos Tessalonicenses, tema central da carta, então, em capítulo 1, versículo 27, viver de acordo com o Evangelho de Cristo, que revela a responsabilidade humana na obra da evangelização. Aponta a alegria como expressão de testemunho de uma vida abençoada, feliz e digna do Evangelho, que agracia o pecador com a salvação gratuita e com a proteção de Deus. A alegria é mantida, apesar das dificuldades, provações e sofrimentos que o crente enfrenta. Então, como reflexão, os cristãos de todos os tempos enfrentam tentações, perigos e adversidades, como também aconteceu com Paulo e os cristãos de Filipos. Mesmo assim, Paulo os conclama a se alegrarem. Qual é a causa da alegria dos filipenses, considerando a expressão alegrai-vos no Senhor? O que o apóstolo está focando ao escrever no Senhor? Qual é a importância da alegria dos cristãos? Serem e parecerem alegres na vida cotidiana, na missão de levar Cristo para todos. A alegria é uma marca dos cristãos de hoje. Demonstram mais alegria do que descontentamento e queixas, como o povo em geral vê os cristãos de hoje? Então, essa reflexão, viver com alegria. E Paulo estava trabalhando na vida dos cristãos da cidade de Filipos, daquela pequena congregação cristã que estava formada, por causa também das adversidades que, claro, eles estavam passando também na vida. Eram tempos difíceis, dentre da vida pessoal, também como cristãos, por causa das perseguições. Então, eles se sentem afligidos, cabisbaixos, e Paulo manda a carta para dizer para eles que eles têm que viver com alegria. E por quê? Se alegrar no Senhor. Ele não está pedindo para se alegrar, e isso está falando para nós hoje também. Não está pedindo para nos alegrar nas coisas materiais que nós temos. Porque pode ser que os bens materiais não vão nos deixar felizes, porque nossos planos talvez era de ter mais. Mas Paulo está dizendo que a nossa alegria não pode estar baseado naquilo que nós temos, tá? Ou deixamos de ter, ou daquilo que nós não temos. A alegria que nós temos que ter, e sempre constante, independente do momento que nós estamos vivendo, é no Senhor. Por que no Senhor? Porque no Senhor nós temos esperança, no Senhor nós temos força, no Senhor nós temos consolo, nós temos presença de Deus, no Senhor nós temos fé, vida, perdão e salvação. Nós temos perdão em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós temos vida e salvação eterna no reino dos céus. Então, como foi trabalhado também em outras cartas, Paulo ressalta que nós somos peregrinos nesse mundo. Então, de passagem, não importa aquilo que nós construímos, a gente vai deixar isso aqui para alguém, depois a gente não leva junto. Então, nossa vida é para depois. Então, esse depois é garantido para nós já, uma vida abundância, em eterna alegria, de felicidade, tranquila, no reino dos céus.
onde nada pode mais nos atingir. E que Deus, de certo modo, já nos permite viver agora, né, na sua presença, porque a vida no reino dos céus é viver na presença de Deus. E nós hoje já podemos viver na presença e com Deus, porque Deus também está em nós, em nosso coração, trabalhando também na nossa fé, a fé salvadora. Nós possuímos a fé salvadora e isso é motivo de muita alegria, de viver alegres. Então nós, estimados, estamos vivendo um tempo de pandemia. É triste, sim, claro, viver a pandemia. Agora, a gente não tem que viver desgostoso todos os dias por causa da pandemia, porque não posso sair de casa, porque eu tenho que usar máscara, porque eu tenho que manter distância social, porque não posso visitar, porque não posso receber visita, enfim. Então, isso não temos que nos deixar para baixo ou nos fazer de deixar viver com alegria, porque são coisas externas à palavra de Deus. Na palavra de Deus nós temos vida e salvação e nela nós estamos tendo contato, muito talvez mais do que antes. Então é uma alegria poder viver agora também. Eu vou viver com alegria. Por que eu vou viver com alegria? Porque o Senhor está comigo, né? Posso estar sofrendo, posso estar muito difícil na minha vida física, cotidiana, nos meus planos, pode estar tudo difícil, sim, pode, mas Deus está comigo e eu não vou abaixar a cabeça por coisas de fora. Eu vou me fortalecer no Senhor e vou seguir a minha vida. E como diz Lutero, e se acaso vir a morte, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é minha herança, né? Vem a morte, tira a vida, os bens, a casa e o lar, né? Que tudo se vá. Então, por quê? Porque a nossa alegria não é baseada nessas coisas, nem na nossa vida física, né? Que um dia também se vai. A nossa vida é baseada na alegria que nós temos no Senhor, na salvação que nós temos no espírito espiritual. E nessa alegria nós levamos, essa alegria, melhor dizendo, nós levamos para todas as pessoas do mundo, Cristo para todos, alegres. E nós temos que transparecer ao mundo. Olha, os cristãos são alegres, tá? São muito alegres. Então é importante nós ter essa divulgação, essa vivência. É um trabalho interno que nós temos que fazer em nós, com certeza, porque esse trabalho da alegria é um trabalho que nós temos que fazer dentro de nós para estar sempre alegre no Senhor. Mas é isso que Deus quer para a sua vida, que você vive sempre alegre, feliz. Olha, que bom, cara, que nós estamos tendo contato com a palavra de Deus. Que bom que Deus está me dando condições de viver e pregar o Evangelho a toda criatura. Que bom que Deus está me dando uma congregação, que eu posso me reunir com meus irmãos, agora virtualmente, enfim, eu posso. Ou, quem sabe, também junto. Nós estamos tendo cultos divididos da nossa congregação em Catanduvas. A gente não pode ver todo mundo. Então, um dia a gente vai poder ver. Isso nos faz lembrar de valores, de coisas que nós tínhamos que não dava valor. A reunião dos cultos presenciais, todo mundo junto, louvando a Deus. A gente vê como faz diferença isso hoje. Como faz falta. Como temos saudade de ver os rostinhos que tempo a gente não vê na igreja. Agora, o que você não pode deixar de fazer é de deixar de refletir, estudar e viver essa alegria da palavra de Deus em sua vida. Deixar de ler a palavra, de ter esse momento de estudo bíblico, deixar de prestar culto a Deus. Você não pode deixar disso. Porque eu estou magoado com alguém, isso é coisa externa. Não pode deixar isso afligir a sua fé, tá? O seu espírito, a sua alegria de viver no Senhor. Tu precisa trabalhar nisso. Então, tu tem que prestar culto. Quando você puder voltar à igreja de forma segura, para os cultos presenciais, você vai. E juntos vamos prestar culto a Deus. Um culto alegre. E Deus vai nos abençoar, tá? Esse é o ensinamento aí da primeira parte dessa carta. Não, a carta em si fala sobre a alegria, mas agora eu acho que nós conseguimos ver aí, através desse estudo, sobre essa carta de Filipos, uma breve introdução. Espero que isso tenha te ajudado também no seu conhecimento
sobre essa carta e que também você possa continuar conosco nos próximos encontros que nós vamos ter, continuando a estudar então o nosso livrinho do bem. Eu quero encerrar esse momento com uma pequena oração. Querido e eterno Deus, grandioso Pai, como é bom poder sempre estar na sua presença, estudando a sua palavra nas Escrituras Sagradas. Que o Senhor possa sempre nos abençoar para termos sempre esse momento de estudo da sua palavra, agora de modo virtual. Abençoe aqueles que juntos estão estudando e que possa o Senhor, através do Espírito, nos fortalecer a fé e crescer também nessa fé e no conhecimento. E que possamos, acima de tudo, amado Deus, sempre viver com alegria no Senhor, porque o Senhor sempre está conosco. No Senhor nós temos paz, nós temos vida, nós temos perdão e salvação. Amado Deus, também que possamos colocar a nossa vida sempre em Tuas mãos, os planos da nossa vida, os nossos planejamentos, possamos colocar em Suas mãos, amado Deus, e também os planos da nossa igreja, quando nós formular eles, que o Senhor possa nos abençoar nesses planejamentos e na execução dos planos também, que seja tudo conforme a Sua vontade. E se acaso as coisas não acontecerem conforme nós esperamos que acontecesse, mostra para nós, assim como fez para Paulo, o caminho ao qual nós devemos andar e que possamos ser bem-sucedidos no Senhor nesse novo trajeto. Assim, amado Deus, nós oramos, pedindo que o Senhor nos dá também sempre a sua companhia na nossa vida e possamos viver sempre em paz. Em nome de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor Salvador, nós pedimos e assim agradecemos. Amém. Muito bem, amigos, obrigado pela presença. Então, até semana que vem com mais um estudo bíblico. Até mais. Tchau para vocês.